Capítulo 1375 Cortando todos os laços. No ar acima da cidade imperial demoníaca, a pequena imperatriz Demônio silenciosamente observava a reunião de Yun-Ti com seus pais, mas não os perturbou. Realmente não há nenhum meio para ele recuperar sua profunda força? Perguntou ela para Solinger que estava ao seu lado. Solinger respondeu suavemente: não existe tal coisa como um absoluto neste mundo. É só que as profundas veias dele são únicas demais, então temo que as chances sejam realmente leves. Talvez, o mestre possa ter um jeito. Solinger disse a metade posterior de sua sentença muito suavemente. Ela havia acabado de checar a condição do corpo de Yun-Ti. Era claro que mesmo se Yungu estivesse lá, ele também estaria impotente para fazer qualquer coisa. Os olhos da pequena imperatriz Demônio embotaram-se e ela falou apenas um longo período de tempo: se realmente não há nada que possamos fazer no final, ainda precisamos exaurir cada possível caminho e possibilidades que possamos para estender a vida dele, não importa o custo. Ela podia aceitar Yun-Ti se tornando um aleijado, porque elas ainda podiam protegê-lo e garantir que nem mesmo um cabelo em sua cabeça fosse ferido. O que não poderiam aceitar era que ele partisse antes dela no futuro. Um corpo comum também significava um tempo de vida comum. MNN. Solinger deu um leve acento de sua cabeça, mas foi incapaz de fazer uma promessa explícita de que isso funcionaria. Ela virou seu olhar para baixo antes de falar suavemente: descobri há muito tempo atrás que a irmã maior Yueshan uma vez fora a beldade número da nação do vento azul, e no final, era completamente verdade. No final, ele ainda tomou vantagem dela completamente, disse a pequena imperatriz Demônio com um leve bufar. Solinger não pôde deixar de cobrir seus lábios enquanto dizia: isso é verdade. Isso é especialmente verdadeiro para você, a pequena imperatriz Demônio. Tudo o que você possuía que se poderia tomar vantagem e que nunca se deveria jamais se tomar vantagem, ele tomou vantagem completamente de tudo sobrescrito uma. Os belos olhos da pequena imperatriz Demônio se desviaram tão rápido quanto o relâmpago. Um olhar levemente desregrado havia aparecido naqueles olhos. É claro que ela sabia do que Solinger estava falando. Após ela ter se casado com Yun-Ti, ela originalmente pensava que tinha apenas 3 anos de vida sobrando e seu maior desejo era ter um filho com Yun-Ti para continuar a linhagem do Imperador Demônio. Ao mesmo tempo, Yun-Ti havia dito a ela de um modo muito sério e sincero que ela tinha que tentar continuamente e testar todos os tipos de poses e posições enquanto fazia amor a fim de conceber uma criança rapidamente, e que eles até tinham que fazer isso em diferentes lugares. Quando se tratava de assuntos entre homens e mulheres, a pequena imperatriz Demônio havia sido um pedaço de papel completamente em branco. Além do mais, Yun-Ti era o médico gênio cujo nome havia agitado todo o reino do demônio ilusório, um que podia curar qualquer doença. Ela naturalmente tomou sua palavra como lei. Como resultado, durante esse período de tempo, ela, a distinta pequena imperatriz demônio do reino do demônio ilusório, foi feita a demonstrar todos os tipos de poses vergonhosas e posições por Yun-Ti todo dia, poses e posições vergonhosas que até garotas de bordéis teriam vergonha demais de tentar. Ela até escutaria e cooperaria com ele de um modo incomparavelmente obediente, não importando quão ultrajes fossem seus pedidos. Foi só apenas Yun-Ti ter partido para o reino dos deuses, quando ela, Feng Shui e Solinger engajaram em alguma conversa feminina, que ela descobriu que na verdade havia sido profanada e humilhada por Yun-Ti todos os dias. Oh, apenas veja como vou lidar com ele hoje. Disse a pequena imperatriz Demônio através de seus dentes levemente cerrados. Tá bom, Solinger ocultou seu sorriso com uma mão, então deixarei você tê-lo hoje à noite.
Melhor cobrar de volta todas aquelas vantagens que ele tirou de você. Oh, é mesmo? O que o irmão maior Yunchi mais ama é isso. Ela colocou seus lábios perto das orelhas da pequena imperatriz demônio antes de suavemente sussurrar o resto para ela. Jogo da velha, o rosto de Jade da pequena imperatriz demônio foi instantaneamente tingido em um tom extremamente tenro e belo de vermelho. Depois disso, ela rapidamente se virou e bateu rapidamente em retirada. Suling ergueu uma leve risada enquanto apertava seus lábios. Quando olhou de volta, sua expressão gradualmente ficou solene. Definitivamente tem que haver um jeito, sussurrou ela sob sua respiração. Região Divina Leste, Reino da Canção de Neve, Saguão Sagrado da Fênix de Gelo. Mushuanin desceu de um céu preenchido com neve voando. Ela tinha um olhar frio e distraído em seus olhos enquanto lentamente galgava ao salão e de fato não notou que Mu Bingyun já estava lá dentro. Irmã maior. Ao ver que sua irmã havia retornado, Mu Bingyun avançou e perguntou: conseguiu encontrar a família dele? Encontrei. Mu Xuanin respondeu em uma voz madeira. Você contou a eles? Mu Bingyun caminhou até ela. As duas irmãs juntas, imediatamente pintavam a cena mais esteticamente bela que podia aparecer no reino da Canção de Neve. Não contei. A voz de Mu Xuanin soava razoavelmente suave e sussurrante enquanto dizia essas palavras. Mu Bingyun era a pessoa que mais entendia Mu Xuanin neste mundo. Mesmo ela podendo dizer que algo estava errado pelo olhar de Mu Xuanin, ela não perguntou. Ao invés disso, ela deu um leve aceno de sua cabeça enquanto dizia: se a irmã não sabe como dar as notícias, então me permita ir e fazer isso ao invés. Você não tem permissão de ir. A voz de Mu Xuanin soou aguda em resposta, logo após Mu Bingyun ter expressado seus pensamentos. Por quê? Perguntou Mu Bingyun com um pequeno franzir. Eu falei que você não tem permissão de ir, então você não tem permissão de ir. Quando essas palavras deixaram seus lábios, ela percebeu a ansiedade e rispidez de seu tom. Ela fechou seus olhos levemente enquanto seu tom ficava mais gentil, mesmo Yunche estando morto, a comoção que ele causou no passado foi grande demais, e os segredos que ele possuía são coisas que muitas pessoas ainda querem procurar e ir atrás. Além do mais, o ponto inicial da jornada dele no reino dos deuses foi o nosso reino da Canção de Neve, então pode muito bem ainda haver muitos olhos sobre nós a esse ponto. Eu posso usar a cascata divisória lunar, então ninguém será capaz de me detectar indo ou vindo. Entretanto, se você viajar para aquele lugar e alguém farejar seu rastro, então você pode acabar colocando aquele lugar em perigo. Mu Bingyun silenciosamente a encarou, mas não esperou seus olhos se encontrarem. Ao invés disso, ela deu um leve suspiro e disse: eu entendo. Sua figura de fada se virou e partiu lentamente. Quando se aproximou da porta do salão, seus pés pararam e seus belos olhos se fecharam levemente enquanto ela falava em uma voz suave: irmã maior, você notou. No passado, você nunca escondeu nada de mim. Mas nos últimos anos, desde que tenha algo a ver com ele, você sempre ou evita o assunto ou esconde a verdade. Mu Xuanin. Nós somos irmãs ligadas por sangue, somos a única família uma da outra. Você pode esconder isso de qualquer um, pode até mentir para si mesma. Mas você realmente achou que eu não notaria nada? O olhar de Mu Xuanin ficou perturbado. Mesmo ele sendo um júnior, mesmo vocês dois sendo mestre e estudante. A cabeça delicada de Mu Bingyun subiu enquanto ela olhava para a neve arco-íris voando, enquanto palavras que até ela ainda achava difícil de acreditar escapavam de seus lábios. Possuindo o poder de um deus da criação, ele destemidamente foi enfrentar um dragão chifrado na prisão infernal por você.
Ele também usou apenas 3 curtos anos para derrotar os 4 filhos da Vinos Brevius. Além do mais, ele lançou o reino do deus estelar em grande alvoroço e fez a deusa estelar do massacre celestial estar disposta a transformar-se na infante maligna. Esse tipo de homem. Eu não acho que seja impossível a irmã gostar de alguém como ele. Pelo contrário. O peito de Mubing-un subia e descia sob seus rubos nevados. Mas ela não continuou. Ao invés disso, ela começou a partir novamente. Ele não está morto? A voz de Mushuanin soou atrás dela. Seus pés pararam mais uma vez enquanto Mubing-un virava seu corpo de súbito. O que você disse? Ele não está morto, repetiu Mushuanin, seus olhos ainda fechados. Naquele planeta chamado Estrela Polar Azul, eu o vi de novo. Mubing-un rapidamente caminhou até ela, sua aura gélida um pouco agitada, mas, o cristal de alma dele foi claramente despedaçado e você até testemunhou a razão da morte dele e o estado em que ele morreu. Como pode? Eu não sei, Mushuanin sacudiu sua cabeça, mas aquele é ele, eu definitivamente não posso estar errada. É só que ele perdeu toda a sua profunda força. Talvez ele tenha usado algum método para escapar da morte e foi retornado ao lugar onde nasceu. Mas o preço que teve de pagar foi a perda de toda a sua força e poderes. Mesmo o que ela falou sendo simplesmente inconcebível demais, Mushuanin havia dito isso com tanta confiança que Mubing-un não teve escolha senão acreditar nela. Então você... Eu não o encontrei, disse Mushuanin. Quando ela finalmente virou seu olhar de volta para Mubing-un, seus olhos haviam ficado excepcionalmente calmos. Ele está indo muito bem por lá. Mesmo ele tendo perdido sua profunda força, não há nada de errado com o corpo dele. Lá, ele tem pais e parentes que amam e o protegem, ele tem amigos, ele tem suas esposas, e ele até tem uma adorável filha. Todas as horas mais fortes e as melhores mulheres naquele mundo estão do lado dele. Não há perigo nenhum, nenhuma pressão, nenhum inimigo. Não há sequer uma única pessoa que possa ameaçá-lo. Ainda mais que isso, não há uma mestra como eu, uma mestre que é sempre severa e impiedosa com ele, uma mestra que sempre ralha e berra com ele. Todo dia ele passa em seu planeta natal é centenas de milhares de vezes melhor que um único dia gasto no reino dos deuses. Assim, por que deveríamos incomodá-lo de novo? Mas... não há nenhum mas. O olhar de Mushuanin ficou mais e mais claro e frio. Pensar que a deusa estelar do massacre celestial já está morta é de fato algo que o fará sofrer por toda a sua vida. Mas se ele descobrisse que ela não está morta, seria ainda mais cruel para o atual impotente que ele é. Acredito que se a própria deusa estelar do massacre celestial soubesse que Unti ainda está neste mundo, ela definitivamente esperaria que Unti não descobrisse que ela ainda está viva e esperaria ainda mais que Unti não tentasse encontrá-la. Os lábios de Mubing-un se moveram levemente, mas ao ver a expressão fria de Mushuanin, ela não soube o que dizer. Em comparação às situações em que ele se encontrou pelos últimos anos, sua situação atual é indubitavelmente o melhor resultado para ele. Vamos apenas permitir que ele viva no planeta de onde nunca deveria ter saído em primeiro lugar. Ele pode viver uma vida sem preocupações ou cuidados, sem desastres ou problemas. Nós não devemos permitir que ele se envolva novamente nas querelas e lequers do reino dos deuses, também não devemos provocar nenhuma das memórias que ele tenha do reino dos deuses. Não pode haver resultado melhor para ele do que esse. Enquanto essas palavras melancólicas entravam em seus corações, ambas as irmãs ficaram em silêncio. No mundo de Yunche, Jasmine não havia se transformado na infante maligna, ao invés, ela já estava morta. Além do mais, ao melhor conhecimento do reino dos deuses,
Yun-Che também já estava morto, então isso de fato era o melhor resultado para Yun-Che. Isso permitiria que ele vivesse uma vida livre de perigos, livre de desejos e apegos ao reino dos deuses. Era só que... Irmã, você realmente decidiu fazer isso? Perguntou Mubing-un em uma voz muito suave. O coração de gelo de Mushuanin, um coração de gelo que existira por 10.000 anos, havia derretido por Yun-Che em uns poucos anos. A dor e tristeza que ela sentiria neste momento seria equivalente ao quão difícil fora para ela sequer se apaixonar em primeiro lugar. De agora em diante, eu não irei mais para aquele lugar e você também não tem permissão de ir para lá nunca mais. Apenas trate isso como se ele nunca tivesse aparecido antes, disse ela em uma voz suave, mas resoluta. Ela se virou e defrontou-se com o frio laguinho no centro do salão sagrado. Após partir, anuncie essas 3 coisas para toda a seita. 1. O lago celestial subcongelante foi aberto para as preparações para a convenção do profundo Deus. Como resultado, o lago celestial perdeu uma grande quantia de sua energia espiritual. A partir de hoje, ninguém terá permissão de abrir o lago celestial subcongelante nos próximos 1000 anos e todos os elderes, mestres palatinais, e discípulos do salão divino também não terão permissão de entrar naquele lugar. Em segundo, Yun-Che já está morto, então ninguém na seita deve mencionar seu nome de novo. Do contrário, serão gravemente punidos. Em terceiro, tome Mu Feishui como discípula direta. Convoque uma grande reunião da seita daqui a 7 dias e realize a cerimônia de discipulado. Após escutar tudo que Mushuanin tinha a dizer, Mubing-un deu um leve aceno de sua cabeça antes de partir lentamente. Antes de chegar às portas do palácio, ela olhou para fora. Ela viu que ainda estava nevando do lado de fora e que não havia parado por vários meses. Os passos de Mubing-un pararam mais uma vez, enquanto ela quietamente olhava de relance para a figura das costas de Mushuanin. Ela suspirou melancolicamente em seu coração, mas não disse nada no final. Ao invés disso, ela partiu silenciosamente. Mushuanin fechou seus olhos levemente e permaneceu imóvel. Um flor espiritual de pluma de gelo flutuava no meio da poça fria no centro do salão sagrado. Nas águas do lago celestial subcongelante, ela nunca murcharia. Como o Lorde Demônio do reino do demônio ilusório, como o mestre espiritual Yun que havia salvo o continente do céu profundo, ele não só era uma lenda ao resto dos praticantes do profundo. Ele há muito havia se tornado um nome conhecido em ambos os continentes e não havia uma única pessoa, sendo idosos ou crianças, que não soubesse quem ele era. As notícias de que Yun-Che havia retornado do mundo que existia em um plano superior se espalharam como fogo selvagem. Mas ao mesmo tempo, rumores de que sua profunda força havia sido aleijada e que ele havia voltado a ser uma pessoa comum também foram espalhados. Já que ele já havia aceitado seu estado aleijado, ao ponto em que estava preparado para estar assim pelo resto de sua vida, e ele não se esconderia ou fugiria da verdade, ele nunca impediu as pessoas de espalharem esses tipos de rumores. Quando as pessoas ao lado dele perguntavam, ele também não tentaria esconder ou evitar o assunto. Seus pais estavam seguros, sua família estava revitalizada, ele tinha esposas e uma filha, beldades o cercavam e ele não tinha nenhum inimigo ou preocupações. Comparado aos pesados fardos que carregara e os grandes perigos que enfrentara no reino dos deuses, esse tipo de vida era indubitavelmente uma que era extremamente satisfatória e confortável para ele. Isso valia especialmente em consideração às garotas que estavam ao seu lado, elas eram mulheres que outros nem sequer se atreveriam a sonhar, mesmo se tivessem 10.000 vidas. Na verdade, sua vida era tão satisfatória que era difícil para ele notar o correr do tempo.